Boa noite, glória a Deus. Realmente não foi programado que a gente estivesse aqui hoje, né? O Espírito Santo conduziu tudo, o tempo da nossa chegada. Eu não sabia, por exemplo, que meu pai ia vir conosco na igreja. Eu não sabia que eu ia ministrar, mas eu aprendi com o pastor Célio que o Evangelho ele é vivido e depois ele é pregado. Então a gente se assusta um pouco quando a gente recebe a notícia, mas a gente se alegra em saber que a gente foi ensinado em como militar. A gente foi ensinado em como viver o Evangelho. Então todas as vezes a gente senta para ter comunhão com alguns irmãos, às vezes até outros pastores, e a gente não consegue falar de outras coisas a não ser das práticas, porque toda a transformação da nossa vida é baseada nas práticas. Muitas vezes a gente senta com algumas pessoas e começa a conversar sobre os problemas da vida, do dia a dia com elas, e aí sempre a resposta é: mas você tem orado? Jejuado? Meditado na palavra? Não, pastor, mas eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu sei que Deus ouve a oração e assim. E eu tenho percebido que muitas vezes a gente ora e há sim uma quebra de fortaleza na mente. Há uma libertação, há uma destruição de raciocínios, mas depois que a gente recebe a liberdade, há a necessidade da prática para que você comece a andar naquilo que você recebeu. Então muitas vezes a pessoa vai na igreja e ela recebe algo de Deus, ela recebe uma unção, ela recebe uma palavra, mas depois ela não permanece, ela não persevera nas práticas espirituais e ela não consegue ver muita diferença, apesar de aquele dia que ela foi no culto, ela ter visto que ela recebeu algo, ela sentiu algo. Então, todas as vezes que a gente pensa em algo natural, por exemplo, quando eu fiz todo o meu planejamento, a gente estava em Arraial da Ajuda, lá na Bahia, e a gente saiu de lá ontem. Fizemos toda a nossa programação uma semana antes, era para estar saindo de lá semana que vem, a gente saiu ontem, então nada foi do jeito que a gente planejou. E a gente tem vivido e entendido que quanto mais nós nos rendemos ao Espírito Santo, mais a gente começa a experimentar do favor dele. Quando eu parei no posto hoje, no posto do Trevo, em Bom Jesus da Lapa, eu fiz um áudio no grupo da nossa família, que é eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu fiz um áudio assim: eu experimentei a misericórdia de Deus, eu experimentei a graça e eu experimentei o favor. Se você pegar as 3 palavras, você vai dizer: não, mas é a mesma coisa. Mas muitas vezes, quando nós insistimos em não fazer as coisas da forma que Deus nos instruiu a fazer, nós estamos com a misericórdia de Deus, porque Jesus morreu na cruz, recebeu sobre ele todo o pecado, toda a maldição. Depois, ele ressuscitou e pela fé nós recebemos essa graça. Ou seja, o sangue de Jesus está sobre nós. Deus olha para nós e ele vê a graça que ele deu. Ele vê Jesus Cristo em nós, então ele vê a justiça. Nós estamos justificados. Nós recebemos a graça de Deus. Mas o favor de Deus é quando eu ando no propósito que ele estabeleceu para mim antes da fundação do mundo. E hoje lá no posto, eu vendo como as coisas vêm concorrendo em meu favor, de pouco tempo para cá, eu comecei, essas palavras, a morte, ressurreição, graça, misericórdia, favor de Deus, começaram só que tudo isso porque a gente vai lendo a palavra, jejua, ora em línguas, e de repente explode um entendimento numa circunstância que a gente está vivendo. Essa revelação é a sabedoria de Deus, que ela explode no nosso entendimento e a gente olha para todas as circunstâncias de uma forma diferente. Então eu falei: peraí, eu posso andar na misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus foi a revelação de Jesus na cruz. Ele se colocou no nosso lugar, misericórdia, ele se colocou no nosso lugar. Depois ele ressuscitou, graça, pela fé nós recebemos. Mas o favor de Deus é o andar dentro do propósito. Então existe esse processo. Muitos, eles receberam a misericórdia porque Jesus morreu e a graça é para todos. Depois ele creu e ele foi batizado, ele recebeu o que ele não merecia, graça.
mas eles não andam no favor de Deus, porque eles não andam no propósito. Então, o que tem sido mais difícil para o corpo de Cristo? Porque os salvos, eles procuram um pastor, e o pastor fala uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, a pessoa recebe aquilo, porque a palavra ela vem com poder, a palavra vem com unção. Então, quando você recebe com fé, quando você dá crédito nessa palavra, ela destrói uma fortaleza. Essa fortaleza era o que impedia você de ver a solução dessa circunstância que você está vivendo. Aí aquela palavra destrói a fortaleza, e aonde não tinha solução, você olha e fala, ah, pronto, já sei. Então agora eu vou fazer isso. Só que muitas vezes a gente não persevera nas práticas espirituais e toda circunstância se reconfigura de novo ao nosso redor e eu volto a pensar no natural. É quando muitos desistem. A gente fala, não, eu estou indo na igreja, o pastor falou para eu fazer aquele negócio lá, eu fiz, eu até estou semeando, mas eu não estou conseguindo andar nesse propósito que ele disse que eu tenho que andar. Porque a nossa mente natural, ela não alcança o propósito. A nossa mente natural, ela alcança soluções imediatas. Por exemplo, eu preciso estudar, fazer vestibular, depois eu me formo, aí o mercado, estatística, a mente natural, ela só consegue raciocinar dentro de uma lógica natural, que é o que os seus olhos veem e a sua mente humana compreende. Só que a unção e a sabedoria de Deus, quando você entra no favor de Deus, ao invés da sua mente funcionar para as coisas acontecerem, o favor de Deus acontece e te leva. É além da graça. Parece até algo estranho falar que existe algo além da graça. Não, o favor de Deus é parte da graça. É algo que está incluído dentro da graça. Então, parece complicado, às vezes até quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu falo assim, não, tudo bem, parece complicado. Mas nós somos chamados, às vezes assim, o pastor, o mestre que ensina, a pessoa que Deus levanta e capacita e dá entendimento, é justamente para tentar simplificar um pouco e tornar mais fácil a forma de eu andar nesse propósito. Eu sempre digo assim, você pode fazer qualquer coisa na terra e ser bem-sucedido. Se não foi o plano que Deus estabeleceu para você, você vai se decepcionar quando chegar diante de Jesus. Então, por que eu citei? Eu estava programando lá em Arraial de sair tal dia, voltar tal dia. Não importa o quanto eu tenha boas intenções. Eu até conversei com um pastor amigo meu, que está em Rondônia, o pastor Will. Eu falei assim, eu quero muito ver meu pai. Eu estou com muita saudade dele. Eu preciso ver ele. Mas precisa estar no propósito eu passar por lá. Porque senão são só boas intenções, emoções, sentimentos, que não vão me dar um galardão, não vão me dar algo eterno. E quando eu chegar diante de Jesus, numa situação como essa, eu vou dizer assim, mas Jesus era meu pai. Ele disse sim, mas não era o propósito. A igreja de Cristo, ela não é emocional. A igreja de Cristo, ela não é sentimental. A igreja de Cristo, ela tem um propósito na terra. Então, quando eu estava sentado ali, me veio um versículo, que é Marcos 3:11, que fala que Jesus, ele chegava nos lugares e os demônios se jogavam, sem ele falar nada. E um tempo atrás, quando eu comecei as práticas, cada pessoa começa a orar em língua e meditar na palavra e jejuar por uma motivação. Cada um tem uma. Um é porque está com um problema no casamento, outro conheceu o evangelho agora e descobriu que é assim, então ele já começa de uma vez. Outro é para resolver o problema financeiro. Isso não tem problema, porque quando a gente é criança, a gente quer resolver os nossos problemas, e eu queria resolver o meu. Só que eu descobri, através da oração em língua, que não havia modo de eu mudar quem eu era com práticas exteriores. Ou seja, por exemplo, eu sou orgulhoso. Então não tem nada que eu possa fazer para deixar de ser orgulhoso, porque eu vou ficar fazendo força para ser humilde, mas quando vem uma circunstância, uma pressão sobre mim, vai revelar que eu ainda sou orgulhoso.
E eu tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas, continuo tendo, mas muitas coisas que eram muito gritantes. Ou seja, eu não conseguiria viver mais socialmente com as pessoas se isso não fosse resolvido. Meu pai está aqui, ele sabe, né? Então, eu falei, não, Deus mostrou algo para mim que funciona. Então, a coisa mais importante que existe hoje na Terra para mim é oração em língua. Ah, irmão, mas a coisa mais importante não é Jesus? Uma pessoa falou para mim. Eu disse, sim, mas eu não vou conhecer ele sem a oração. Então a oração é a mais importante. Não, irmão, mas então você está dizendo que quem não ora em língua não conhece Jesus? No meu entendimento, não. Por quê? Falei, porque Jesus é Espírito. Deus é Espírito, ele se revelou a nós através de carne. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele voltou à verdadeira natureza dele, que é Espírito. Ou seja, Deus só se relaciona com o meu Espírito. Ele não se relaciona com a minha alma, nem se relaciona com a minha carne. Então, se eu não tiver atitudes e práticas espirituais, o meu relacionamento com Jesus, ele vai ser teatral. Ele vai ser algo que eu vou até crer que eu estou me relacionando com ele, mas é o que a gente chama de religião, é algo da sua cabeça. Porque o que não é no espírito, não é real. O mundo real, ele é espiritual. Como assim? Então quer dizer que tudo que eu estou vendo é falso? É, porque é temporal. É temporal. Por isso que quem começa a orar no Espírito, meditar na palavra, jejuar, adorar, ele começa a fazer certas coisas que o homem natural não compreende. E ele começa a julgar. Não, olha, aquele pastor ali, ele é idólatra. Porque ele não compreende que a honra é no Espírito. A honra não é na carne e a honra não é na alma. Ela é no Espírito. Então, quando eu honro uma autoridade espiritual, eu estou pegando o que ela tem no Espírito dela e honrando. Não o homem natural. Então não existe idolatria. Porque se eu adoro somente a Deus, eu não estou adorando o homem. Então quando eu honro uma autoridade espiritual, a primeira coisa que eu estou honrando, eu reconheço, segundo o que diz Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Então eu já estou honrando esse princípio. Na palavra e no Espírito. Quando eu honro por gratidão a Deus ou por algo que Deus fez na minha vida, eu reconheço o que Deus fez na minha vida no espírito da pessoa que liberou no meu espírito. Então, se Deus é espírito, eu não estou honrando um homem. Eu estou honrando o que Deus depositou no espírito dele. Então, eu estou honrando a Deus. Agora, se eu honro um homem com a minha alma, com o meu próprio entendimento, é bajulação. É diferente. Por que bajulação? Porque é na alma. E quando a circunstância vier para cima de mim, me pressionar, por exemplo, eu honro uma autoridade espiritual e aquela autoridade espiritual começa a, de alguma forma, não ser mais benefício para mim em termos naturais, como homem. Aí, a pressão que veio sobre mim revelou que essa honra não era honra. Eu não honrava Deus na vida dela. Eu bajulava ela achando que era honra. E quando a pressão vem, quando a palavra vem debaixo de uma pressão, que é o fogo, vamos chamar de fogo, quando o fogo passa, é revelado a obra. Se ela é madeira, palha e feno, ou se ela é ouro, prata e pedras preciosas. Só o fogo revela. Se eu fosse simplificar essa questão de madeira, palha e feno, é como se fosse assim. Quando o fogo passa, é revelado se o princípio que você aplica é na alma ou é no espírito. Se o princípio que eu apliquei for na alma, quando o fogo passar, eles quebram. Eu abandono. Por exemplo, a semeadura. A semeadura é no espírito. Mesmo que eu tenha disciplina de cumprir um princípio, eu estou aplicando uma fé, e fé é espiritual. Fé não é natural. Se eu aplico em fé, toda vez que eu semeio em fé, eu estou fazendo algo no espírito. Porque eu usei fé. Eu não me apoiei no meu próprio entendimento. Porque no meu próprio entendimento é um absurdo.
É o que a maioria de nós pensamos às vezes com algumas coisas, porque no nosso raciocínio não faz sentido. Eu falo, como assim? Aquela pessoa tem mais do que eu e eu vou ofertar para ela? Isso não faz sentido. Mas aí que não faz sentido, porque se eu vejo que eu estou ofertando para ela, é alma. Mas se eu oferto nela como um altar, por que como um altar? Porque é onde eu encontro Deus como um templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. É onde eu encontro Deus visível para eu oferecer o meu sacrifício, vamos dizer assim, a minha oferta. Por exemplo, Abraão, ele tinha que ofertar, ele desejava, foi colocado o princípio, e ele não tinha como aplicar o princípio, porque não havia ninguém que andava em autoridade espiritual maior do que ele. Então o próprio Cristo se revelou a ele como Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, ou seja, Abraão viu a ressurreição primeiro do que nós. E aí ele foi lá e ofertou, como uma autoridade espiritual. E o que ele recebeu? Ressurreição, carne e sangue, corpo e sangue, pão e vinho. Então toda a Bíblia, você começa a orar em línguas, meditar na palavra, jejuar, todos os versículos, todos, do 1 de Gênesis até o final, revela Jesus Cristo. Então quando eu semeio, eu não estou aplicando fé? De fé em fé, de glória em glória. Quando eu oro em línguas e jejuo, eu não estou mortificando minha carne? O que está sendo revelado em mim? O homem espiritual. Então, de fé em fé, o que vai acontecendo comigo? Eu vou tendo a ressurreição de Jesus revelada no meu entendimento, no meu espírito. Por isso que eu creio, baseado nesse ensino, nessa revelação, que a semeadura é uma das formas de você se desligar da terra. Porque cada vez que você pega uma semente, você não está indo lá ajudar a igreja, serve para ajudar a igreja. Mas o objetivo da fé é outro. O objetivo da fé, eu vou fazer como essa revelação ela se mostrou a mim, essa questão de se desligar da terra. Quando eu vou aplicar minha fé, eu estou fazendo algo espiritual. Eu estou anulando o meu próprio entendimento, não estou? Então, quando eu aplico a fé da semeadura, eu me desligo um pouco da terra. Porque a terra são as coisas naturais. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas isso aí é uma teoria, que de repente você leu e entendeu assim, mas até que isso te traga algo diferente, em termos de... Porque geralmente nós homens, nós queremos ver algo visual. Qual é o resultado disso? Tudo tem uma colheita, não é? Qual é a busca do homem? Uma vez o pastor Célio falou para mim, a gente estava conversando sobre os 5 ministérios, apostólico, profético, mestre. E ele disse uma coisa que para mim revolucionou toda a minha vida e matou umas 200 perguntas que eu poderia fazer no futuro, um áudio de 15 segundos. Nosso ministério é Jesus Cristo. Ou seja, qual é a unção mais poderosa que existe? Cristo, Jesus Cristo. A unção que matou Jesus e fez dele Cristo. Ele ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, qual é o maior poder que existe? Jesus Cristo. Então, por que eu quero me tornar um monte de coisas, ao invés de eu me tornar como Cristo? Não é? Eu posso me tornar presidente, posso me tornar embaixador, posso me tornar político, posso me tornar médico. Ótimo, cada um tem um chamado para a sua vida e Deus vai conduzir cada um a entrar nesse propósito. Mas eu me tornar como Cristo é mais poderoso do que tudo. Porque nele está toda a plenitude e ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, se eu me tornar como ele, não tem unção mais poderosa que essa. Então, essa palavra que o pastor Célio falou, ela foi desencadeando em muitas coisas. Porque muitas vezes nós começamos a fazer certas coisas naturais, com o objetivo que se tornem espirituais, para que a gente seja poderoso em alguma coisa. Mas Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o maior poder que existe. E as práticas espirituais nos levam a isso.
Então eu comecei a orar em línguas por várias outras motivações. Hoje eu oro no Espírito, hoje eu jejuo e medito na palavra, porque eu descobri que o maior poder que existe é ser como Cristo, eu quero ser como Ele. E como é que eu me torno como Cristo? Morrendo o meu eu. E a oferta é poderosa nisso. Quando você está com dinheiro no bolso, vamos imaginar uma situação aqui. Eu estou com R$1.000 no bolso. E amanhã eu tenho R$1.000 para pagar em conta. E eu não planejei semear. Mas de repente, eu já tenho uma sensibilidade que eu entendo quando o Espírito Santo está me direcionando a algo. E ele fala, vai lá e oferta para o pastor, oferta no gasofilácio, oferta para o ministério, qualquer coisa. O Espírito Santo te direciona. Você não é constrangido a isso por ninguém. E nem você é, de alguma forma, manipulado a isso. Mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Então, o que acontece? O que o Espírito Santo está querendo fazer com você naquele momento? Não é ajudar a igreja. É te matar um pouco. Porque se você aplicar essa fé, você está matando o seu eu. Porque o seu eu, a lógica, não faz sentido isso. Em Provérbios não diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Só que o Provérbios 3, o capítulo todo, ele fala de finanças. Aliás, Provérbios todo fala de sabedoria. E sabedoria é o próprio Cristo. Cristo é toda plenitude. Se você tem plenitude, tudo que tem na terra está debaixo dos seus pés. Porque a palavra diz. Ah, pastor, mas eu sei que está tudo debaixo dos meus pés. Mas quando eu, na segunda-feira, não tem nada debaixo dos meus pés. Está tudo pelo contrário, está tudo em cima da minha cabeça. Só que é aí que a gente está falando. Eu estou falando em algo pronto, mas que existe um processo. Existe um processo para você ir alcançando algo que por Cristo já é dado. Por Cristo você batizou, você recebeu. Não tem em Salmo fala assim, pede-me e te darei as nações por herança? E isso se cumpriu em Cristo, porque quando Cristo ressuscitou, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, então todas as nações da terra confessarão e ficarão de joelho e vão ter que dizer que Ele é o Senhor no dia. Só que o corpo de Cristo hoje na terra somos nós. Ou seja, Ele é o cabeça e Ele guia a igreja que anda no Espírito, porque Deus é Espírito. Então por que quando nós chegamos em determinado lugar, que Deus nos conduziu aí, nós não temos fé para dizer, esse lugar é meu? Se Deus disse, pede-me e te darei as nações por herança, foi para Cristo, Cristo recebeu, cumpriu isso quando Ele ressuscitou, só que Ele veio habitar dentro de mim e Ele me fez igreja, ou seja, Ele me fez o corpo dele que anda na terra. Se essa é uma herança que Cristo recebeu e eu sou co-herdeiro, aonde eu piso é meu ou não? Só que é normal, às vezes a gente não tem essa fé edificada para andar nisso. Por isso que a gente precisa dos princípios. Por isso que eu sempre digo, eu acredito que o pastor André já falou isso várias vezes, assim, os princípios não são coisas que o pastor Dave inventou, ou que o pastor Célio inventou, olha, descobriu um novo método para andar no Evangelho. Não foi. Pelo contrário, Deus revelou o Evangelho para ele, de uma forma, na forma que ele entendeu, que ele passou para outras pessoas, e numa forma simples, que você pode receber e começar a andar hoje. Você não vai precisar de fazer um seminário teológico de 4 anos, para você dizer assim, não, agora eu sei a palavra. Porque se você começar a orar hoje, e meditar na palavra hoje você já tem um pouquinho mais de Cristo, porque a fé que você aplica no crer na palavra, já mata um pouquinho do seu eu. E se matou um pouquinho do seu eu, você já tem mais Cristo. E se você chega na igreja e você vai ofertar porque você crê no princípio, é fé. Você foi porque você creu. Fé. Quando você ora em língua, você ora porque você crê, é fé. Quando você medita porque é a verdade, você crê. Quando você jejua porque você crê que você é morto no batismo. E que seu espírito é ressuscitado. Fé. E aí de fé em fé, de glória em glória, Cristo vai sendo revelado em nós. E o que tem a ver com o versículo de Marcos 3:11?
Quando Jesus chegava, depois do versículo 11, no versículo 12, quando Jesus e Cristo andava, os demônios reconheciam e se jogavam, já saíam. Mas Jesus deu uma ordem que eles não falassem para ninguém, porque ele ainda não tinha revelado o plano e o propósito. Não era o tempo de ser revelado. Mas resplandecia no rosto de Jesus quem ele era. E os demônios, eles são espirituais, então eles viam. É a mesma coisa na nossa vida. Quando Cristo resplandece em nossa vida, a própria verdade que é Jesus se manifesta em nossa vida, todo mundo espiritual olha para você e sabe onde você anda no Espírito. Por isso que não adianta, na vida no Espírito, não tem fake. Não adianta fake news. Falar assim, não, eu estou andando num lugar em Deus, aonde as coisas... Não tem jeito, porque o diabo olha e ri. Ele fala, não está andando isso aí. Não está. Porque não tem nenhuma prática natural que faça meu espírito ser edificado. São só práticas espirituais que edificam o espírito. Então, quando eu faço as coisas na alma, quando eu faço as coisas no natural, eu acho, por causa da religiosidade que vai se formando na minha caminhada, eu acho que eu estou muito flutuando no espírito. Mas o diabo olha e ele não vê Cristo ali. Ele sabe que você é salvo, porque ele vê o sangue de Jesus. E a gente não está falando em questão de salvação. A gente está falando de andar no reino. Existe um ensino que você pode falar sobre salvação e justificação pela fé, o batismo, mas a gente está falando do andar no reino, que é pelo Espírito. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus não é algo que você olha e vê. O reino de Deus é algo que você crê. Como é o reino de Deus? Por isso Jesus fala, o reino de Deus é como uma vinha. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus, ele falava assim. Só que quando os discípulos ficavam perdidos, ele falava, o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se eu quero construir esse reino, todo mundo quer ser construtor do reino, não quer? Como é que eu construo esse reino, se ele não é aparência visível? Dentro de nós. Por que dentro? Porque é onde habita o Espírito Santo, que está dentro do nosso espírito. Então, para eu construir esse reino, eu não pego coisas de fora. Eu pego a palavra que é eterna e trago ela para ser processada e revelada de dentro para fora. Por isso que quando a gente recebe uma palavra no Espírito, você fala, está pronto. Por que está pronto? Porque ela está em processo aqui, não manifestou. Mas quando ela é manifesta, acontece no mundo natural. Porque o mundo natural é o que foi manifesto do mundo espiritual. Só que o mundo natural vai acabar, o espiritual é eterno. Está meio confuso, mas o objetivo é apresentar como que todas as práticas têm um fundamento e um objetivo de nos tornar semelhante a Cristo. E não de criar atividades religiosas. E não de nos tornar pessoas, vamos dizer assim, com uma boa consciência de obras. Porque a obra também é um fruto daquilo que a gente crê. Porque naturalmente sai da nossa vida, fruto do Espírito, quando o nosso Espírito começa a ser edificado. Vamos dar um exemplo assim. Planta uma semente. Essa semente é a semente da árvore da vida, que é o próprio Jesus. Quando nós nascemos de novo, ela é plantada dentro do nosso Espírito. Então eu já tenho Jesus dentro de mim. Só que ele ainda não é uma árvore. Ele é uma semente. E aí quando eu começo as práticas espirituais, oração em língua, jejum, meditação, essa semente ela começa a germinar, não é? E ela começa a crescer. E ela começa a crescer. É o próprio Jesus sendo formado dentro de mim. E esse Jesus, a árvore da vida, começa a crescer e formar galhos. De repente forma folhas. Quando essa árvore dá fruto, qual é o fruto? Amor, bondade, benignidade, né? Domínio próprio, longanimidade. Não é assim? Só que se eu nasci de novo, a semente foi colocada dentro de mim. Mas se eu não fizer, se eu não tiver uma prática espiritual que faz com que essa semente cresça, o que vai acontecer? Eu vou passar minha vida toda na terra e vou morrer com a semente dentro. Não vai ser produzido uma árvore frutífera. Lembra que Jesus falou, você vai conhecer as pessoas pelo fruto.
Muita gente pensa que o fruto é a quantidade de obras humanas que essa pessoa faz. Também, porque é consequência daquilo que ela crê e do que aquilo que está construído dentro dela. Mas o verdadeiro fruto é Cristo revelado em nós. As nossas reações em determinadas circunstâncias, elas são permitidas por Deus, tribulações muitas vezes, para que seja um fogo que passa, desfaz toda a obra que é natural e é da alma, e revela o que está construído no nosso espírito. Tem coisas que são colheita, né? A gente chama de taca, tem coisa que é taca. A gente é desobediente, a gente acha que o nosso jeito de fazer as coisas, então a gente produz comportamentos que eles vão retornar para nós de uma forma que vai trazer uma tribulação, vai trazer uma dor de cabeça. Mas muitas vezes algumas tribulações são só circunstâncias que vão aprovar aquele ouro que está sendo purificado dentro de nós. Que ouro tipifica Cristo. Então quando o fogo passa, queima, purifica, aí o ouro reluz. O que é o ouro reluzindo? A luz de Jesus brilhando através de nós. Todo mundo espiritual reconhece isso. Os anjos, os demônios, eles reconhecem a luz de Cristo brilhando em nós. Então, quando você diz uma palavra, acontece. Porque a fé construída em nós é suficiente, quando essa árvore começa a dar frutos, ela é suficiente para produzir realidade no mundo natural. Por que ela é suficiente para produzir realidade no mundo natural? Porque no espiritual já está pronto. Então você fala, aí você vai confessar a palavra. Obrigado, Jesus, porque eu sou sarado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que através da sua pobreza eu fosse enriquecido. Obrigado, Jesus, porque todas as minhas necessidades estão supridas no Senhor, segundo as riquezas que estão na glória, ou as riquezas em glória. E você começa a confessar, e isso produz o quê? Realidade. Porque foi edificado e construído dentro de nós. Todas as vezes que eu falo sobre os princípios, eu acabo falando alguma coisa de honra. Porque eu vou usar um termo meu, assim, meu que eu digo, eu uso ele para simplificar a forma de explicar. Quando você pratica os princípios e você começa a crescer no entendimento e na fé, a honra é como se fosse um aditivo, um catalisador de tudo que você faz no reino. Porque no reino a gente não conquista as coisas que Jesus conquistou e nós recebemos. Nós não recebemos as coisas da forma que o mundo consegue receber, ou da forma que o mundo conquista. No reino de Deus tudo é por honra, porque honra é o crédito que eu dou na verdade. Então eu pego o princípio, por exemplo, de autoridade. Às vezes as pessoas pensam que honra tem a ver só com você honrar autoridades, mas tudo que é produzido no reino de Deus e eu dou crédito é honra. Então, por exemplo, você olha na vida de uma pessoa e você vê a transformação na vida da pessoa. E você dá crédito ao que Jesus fez na vida dela. Você honra o nome de Deus assim. Quando você vê uma pessoa crescendo em Deus, você olha para a vida do seu líder, do seu pastor, de uma pessoa, e você vê ela crescendo em Deus. Você não está vendo Deus na vida dela? Então você honra Deus através de tudo que Deus faz no corpo. Porque a forma que o reino de Deus é manifesto na terra é através do corpo de Cristo. Esse entendimento para nós de honra, ele sempre vai nos trazer, eu falo aditivo, um catalisador, porque às vezes a gente está fazendo muita coisa certa, mas aí na hora da fé, a gente anda em desonra. A gente pode desonrar através de julgamento, de crítica, de maledicência, mas simplesmente o fato de não dar crédito naquilo que Deus faz. Por exemplo, quando o pastor prega uma palavra, é uma verdade que Deus deu através da vida dele. Quando eu chego na segunda-feira e eu pratico, eu honrei a palavra. Eu dei crédito, no domingo eu ouvi. Na segunda eu dei crédito, eu estou honrando a Deus. Quando eu recebo um ensino, por exemplo, eu venho conversar com o pastor Andreas, aí nós estamos tendo comunhão, de repente ele fala uma chave de financeira, uma chave, eu pego aquilo, dei crédito. Quando eu dou, qual é o ato que demonstra que eu dei crédito? A prática, é honra.
eu estou honrando a Deus. Então, quando a gente lê em Provérbios, os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Toda vez que você vê na Bíblia, na sua tradução tiver a palavra temor, é honra. Então, os anjos se acampam ao redor daqueles que honram a Deus. Aqueles que têm reverência a Deus. Aqueles que têm Deus por prioridade. Mas eu não tenho como aplicar a honra se não for através do corpo, não for através de alguém. Muitas vezes a gente ouve assim, eu não ouço o homem, eu só ouço a Deus. Mas o homem é a forma que Deus escolheu para habitar dentro e fazer o corpo de Cristo andar na terra. Quando eu falo assim, eu não me sujeito a homem nenhum, eu não preciso de pastor. O pastor falou, mas ele não sabe, ele não conhece minha vida. Eu estou dizendo que a posição que ele foi colocada não é suficiente para ele ter autoridade para me ensinar algo que vem da palavra. Quando eu recebo uma instrução do meu pastor e eu uso o meu raciocínio, eu descredibilizo a unção, o chamado e a instrução. Então, às vezes eu estou orando em língua, às vezes eu estou semeando, eu estou fazendo, eu estou colhendo, eu estou me ajeitando aos pouquinhos. Mas a honra é como se fosse aquele catalisador, aquele aditivo que você joga para o negócio ficar turbo. Pronto, acho que falar turbo facilita muita coisa. Porque a honra, ela começa a te alinhar com o coração de Cristo, coração de Deus. A honra te alinha com o coração de Deus. Quando Jesus falava assim, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Toda a autoridade que Jesus recebeu, o nome que está acima de todo nome, quando ele foi crucificado, foi pela honra e o crédito que ele deu na missão e no propósito, na vontade do Pai. Então, quando eu falo muitas vezes, quando alguém vem falar para mim, mal de pastor para mim, eu falo assim, olha, se eu falar que está errado, ele está ali, eu estou dizendo que Deus errou. Eu estou dizendo que Deus não deveria ter colocado ele, deveria ter colocado eu. Então Deus errou. Eu estou me apoiando no meu próprio entendimento e eu estou destruindo um princípio. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Por exemplo, o prefeito da cidade, mas o prefeito da cidade não é crente. Sim, mas Deus é o governo sobre o mundo. Ele é o criador dos céus e da terra. Então, quando o prefeito foi escolhido, seja através de corrupção, de fraude, de voto, ele é uma autoridade constituída. E há poder. Há poder sobre a autoridade. E quando um pastor é constituído, uma autoridade, quando ele é ungido, se eu não creio que essa unção que está sobre ele é poderosa para dar o alimento que eu recebo, desonra. A quem é o pastor? Não, a quem o constituiu, que é o próprio Deus. Então não é bajulação e não é idolatria. Idolatria é eu olhar para o homem e querer tirar do homem e querer dar para o homem. Aí eu fiz do homem Deus. Eu vou ofertar para o pastor porque eu acho ele ele é um cara legal. Eu tô vendo o contexto de homem, carismático, alma. Ele é carismático. Eu gosto dele porque ele é carismático. Não, eu honro o que Deus é na vida dele, a fé que está construída dentro dele, é isso que eu honro. Então não é idolatria se eu entender isso, porque idolatria é tudo que está construído no lugar que era para estar Deus. A minha ideia sobre as coisas é idolatria, sabia? Quando eu me apoio no meu próprio entendimento, eu estou colocando no lugar de Deus os meus entendimentos. Então eu estou idolatrando a minha inteligência. Porque quando eu leio a palavra diz assim, olha, aquele que, por exemplo, aquele que dá as primícias, os celeiros vão transbordar. Não fala assim? Mas eu digo, mas não é bem assim. Eu estou dizendo que a palavra não é bem assim do jeito que ela está dizendo. Eu estou me apoiando no meu próprio entendimento, não confio no Senhor, desonra. Não é tão complicado. É uma decisão. Eu quero viver a verdade de Deus, passo a passo, não é da noite para o dia, ou eu vou viver me apoiando no meu próprio entendimento. Infelizmente,
ou felizmente, não sei, as pessoas que elas decidem viver se apoiando no próprio entendimento, elas têm muita dificuldade de lidar com os problemas. Porque quando a circunstância vem, ela vai usar a mente, ela vai usar o entendimento. Então ela vai tentar usar uma habilidade humana para lidar com aquilo. E muitas vezes não tem como. Por exemplo, um câncer. Não tem nenhuma inteligência humana que possa chegar para você, sentar com você e te dar uma solução imediata para dizer assim, não, já sei o que você vai fazer isso, amanhã você vai acordar, você não vai ter mais câncer. Então não existe uma solução racional. A pessoa vai te indicar um tratamento, o tratamento provavelmente vai destruir metade da sua saúde para tentar recuperar a outra metade. Alguns casos vão dar certo, alguns casos não vão, mas é algo que a chance nem sempre é favorável. Quando a pessoa chega para você e fala, olha, eu tinha uma empresa e eu ganhava muito bem, eu era rico, eu quebrei. Você não tem como chegar para a pessoa e em 24 horas para ela e dizer, não, se você fizer isso aqui daqui 3 semanas, você vai estar resolvido financeiramente, não é? Mas quando você fala para ela assim, você quer andar na verdade? Aí a pessoa decide, eu quero andar na verdade. Você pode dar uma garantia para ela. Nada desse mundo vai poder vencer a pessoa, porque a Bíblia diz que a fé vence o mundo. Então a falência não pode vencer essa pessoa. O câncer não pode vencer essa pessoa. Nem a idade, porque essa pessoa que creu e foi batizada, ela tem a vida eterna. Nós que somos nascidos de novo, tudo que está disponível no reino de Deus é igual para todos nós. Não tem limitações, é infinito. Então eu sempre falo isso, eu falo com convicção. Eu não aceito uma pessoa que tem isso disponível e tem isso disponível, ela sentar para receber conselho de pessoas que não têm isso. Por exemplo, psicólogo me dá conselho. Não faz sentido. Psiquiatra me dá conselho. Coaching me dá conselho. Não faz sentido, porque eu tenho toda a sabedoria do mundo disponível através de práticas, através da verdade. E eu vou sentar com uma pessoa para ele vir falar para mim como é que funciona a minha mente, que eu preciso fazer assim, assim com a minha esposa, que eu preciso tratar meus filhos assim, assim, sendo que o próprio Espírito Santo que me criou e criou meus filhos, criou minha esposa, ele criou tudo que existe. Ele pode chegar para mim da noite para o dia e falar assim, ó, liga para tal pessoa, fala isso, faz aquilo, e amanhã a sua falência não é mais uma falência. O Espírito Santo pode chegar e mandar uma pessoa, ou você mesmo confessando a palavra, e de repente você acordar, olhar no espelho e o câncer sumiu. Então, é sim idolatria se apoiar no próprio entendimento. Porque quando eu me apoio no meu próprio entendimento, eu duvido da verdade de Deus. Eu coloco o meu entendimento no lugar da sabedoria que é o próprio Jesus Cristo. Amém?